Sejam bem-vindos, todos os nobres confrades aqui a este canal novamente. E pessoal, eu tenho um assunto a tratar aqui com vocês, mas antes que eu entre nesse assunto, eu vou só dar uma resposta aí a alguns pedidos, né? O pessoal comentou muitas mensagens aí acerca dos dois últimos conteúdos que eu publiquei. Eu tô falando com vocês aqui, mexendo no equipamento meu. Contar uma coisa pra vocês aqui. Hoje deu uma chuva muito boa aqui. Nossa, muito boa. Só um momento aqui. Eu até fiz uma. Eu fiz umas imagens aqui. Enfim, eu peço aí um pouco de paciência. Que eu irei. Eu tô pensando de que forma. Eu pensei em fazer assim, ó. Ou eu publico, eu tento publicar no Migtal TV, ou eu, de repente, eu crio um outro perfil aqui no YouTube só para fazer o reupload, porque aí é aquela coisa, se cair, né, quem quis assistir, assistiu. Mas eu tô pensando seriamente em publicar lá no Migtal TV, porque é uma plataforma segura, é uma coisa assim que vai botar e já vai ficar lá garantido, né? E claro que eu fazendo essa publicação lá, me desconcentrei de novo aqui. Eu fazendo essa publicação lá vai estar seguro, é isso que eu quero dizer. Não tem esse perigo de cair, de alguém remover, de alguém denunciar. Se você observar, eu ainda acredito que essa plataforma ela é 100% masculinista. Ela não está ainda sobre o foco. Vocês estão escutando aqui, ó, minha mãe batendo coisa ali, ó. Mas eu vou continuar falando aqui. Pode contar aí, no mínimo vai ser umas 3, assim, 3, 4, 5 vezes que ela vai bater coisas ali. Talvez não muito, que ela já bateu ainda agora, antes de eu começar a gravar. Enfim. Mas assim que eu tomar minhas providências aqui, que eu conseguir fazer isso, eu vou tentar fazer pra logo, ou hoje ou amanhã, tá? Porque eu sei que tem muita gente aí que tá querendo. Tem um relato aí de um inscrito. Esse relato do inscrito que eu publiquei na madrugada do dia que o canal caiu, teve poucas visualizações, porque eu não lembro, acho que eu publiquei, era 3 horas ou 4 horas. Eu lembro que eu publiquei de madrugada, eu estava acordado aqui sem sono. Editei, publiquei e quando foi de manhã, né, algumas horas depois caiu. Então a maioria do pessoal não ouviu. Então eu vou localizar esse conteúdo e vou estar publicando aqui mesmo, tá? No canal. Mas antes eu vou tentar fazer isso aqui que eu estou pretendendo, essa gravação, e em seguida eu publico esse outro conteúdo, tá bom? Mas assim, pessoal, eu quero comentar de uma coisa que eu vou falar assim, o tema é um assunto sério, é uma coisa séria que aconteceu comigo. E para vocês verem o quanto essa coisa de eu não ter o raciocínio rápido em cima das coisas, eu não compreender, cair a ficha, assimilar rapidamente e já tomar ali uma decisão e já saber e não é nem não tomar a decisão, é tomar a decisão certa. Isso sim é uma fragilidade em mim que eu começo a pensar que eu sozinho, parece que eu sinto que parece que eu não consigo vencer isso. E se for necessário buscar ajuda, assim farei em breve. Quando eu contar para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo, vocês vão entender por que eu falo que isso prejudica, porque eu ia me entrando por esse raciocínio muito lento, eu ia me entrando numa situação assim perigosa para mim. Mas o bom é que ao mesmo tempo que eu tenho um raciocínio lento, mas eu tenho um chamado instinto de sobrevivência. E eu acredito que o meu instinto de sobrevivência ele ecoou, ele falou mais alto e eu pude acordar, né, e impedir e reverter a situação que eu estava me entrando, tá? Eu sei que muitas pessoas que
ou estão ouvindo aqui, pode ser que irão pensar assim, não, mas sei lá, não é para tanto, não é para tanto, mas eu vou me basear aqui no meu nobre amigo, Lorde Conselheiro, um cara aí que eu tenho o maior apreço, um grande conselheiro mesmo, assim, ele sempre tem dito lá no canal, eu aprendo muito no canal dele, ele diz assim, eu vou tentar falar com as minhas palavras, que as pessoas boas, as pessoas de bom coração, elas estão mais propensas à morte. Elas estão mais propensas a se ferrar em alguma situação. Quantas vezes até eu, no outro canal, argumentava assim, que você pode ver que as pessoas malignas, elas são muito sagazes. Elas são sagazes, elas conseguem o que elas querem, elas se dão bem, elas trapaceiam, elas aplicam um golpe, elas fazem tudo e conseguem se sobressair, né? Enquanto que a gente vê muito a pessoa boa, a pessoa honesta, a pessoa direita é que leva fumo. A pessoa boa é que se ferra. Pessoal, vou ter que interromper de novo. Eu tô percebendo nesse momento que meu telefone tá faltando carga. Então, bora lá. Eu vou ficar assim, eu vou conectá-lo, mas eu não vou ficar segurando o aparelho aqui. Ele vai ficar a uma certa distância aqui de mim, mas eu vou gravando assim mesmo, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Pronto. Seguinte, pessoal. É uma história um pouco embaraçosa, mas eu vou tentar fazer uma narrativa aqui de modo que vocês consigam compreender bem, tá? E eu quero que você compreenda bem para que você pegue o meu relato e também é o meu relato, né? E que você possa usar para a sua vida, tá? Para a sua vida. Pessoal, eu vou falar aqui vou fazer uma confissão aqui para vocês. Eu nunca fui assim um cara politiqueiro, sabe? Eu nunca fui filiado a partidos políticos. Eu era aquele cara, até uns anos atrás, assim, que eu ia no dia da eleição votar porque era minha obrigação. Então eu ia lá votar porque eu pensava assim, eu tenho que ter aquele comprovantezinho, né? Eu faço concursos, eu faço cursos, uma hora pode precisar, eu tenho que estar quite com a justiça eleitoral. Mas eu não tinha, eu não fazia parte assim do meu foco, eu estava envolvido com questões políticas. Quando veio, em 2013, aquela avalanche de informações de que nós estávamos com um grupo político no governo federal, roubando, querendo transformar o Brasil numa ditadura comunista, e eu tive muito contato com esses conteúdos através das redes sociais. Eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, ainda estava bastante inserido na Matrix, então eu acreditei naquela época que era preciso fazer alguma coisa, que não adiantava eu ficar só resmungando, reclamando, que as coisas não iam acontecer, né? Mas que, tipo assim, eu quero que as coisas mudem, então temos que ir à luta. E essa luta, ela é intitulada até hoje, né? De luta patriótica. É a luta patriótica, a luta contra o comunismo, contra a esquerda, enfim. E naquele tempo eu me meti nisso, de começar a militar, fazer essa marcha contra a esquerda, contra o comunismo, contra a corrupção. E eu sei que não foi só eu. Milhões de pessoas no Brasil fizeram isso, né? Não estou aqui dizendo que foi de todo ruim essa luta, tá? Mas existe uma diferença. Muitas das vezes você encampar uma luta contra, como eu encampei, né? Eu estava aqui na minha cidade e eu lutava daqui contra Lula, Dilma, aquele grupo lá de Brasília, né? A corrupção praticada por eles. Então, eu sempre tinha na minha mente assim, Lula e Dilma não sabem nem que eu existo, né? Eles não sabem nem que eu existo. É muito diferente você encampar essa luta para uma luta local. Você entrar em brigas, em problemas políticos da sua cidade. E eu digo para vocês, mesmo eu sendo um matrixiano, na época, eu já estava no processo, né?
Mas eu já tinha esse olhar. Eu pensava assim, não, aqui eu posso falar, eu posso me manifestar porque é contra pessoas lá de Brasília, que não sabem da minha existência. Os daqui eu não vou mexer. Eu tive uma interrupção aqui, mas deixa eu fazer a retomada aqui da minha fala. Então, assim, pessoal, como eu estava dizendo, né, que a gente tem que ter uma certa cautela com as políticas, as campanhas políticas locais. Quando eu disse que a minha forma de agir com a política federal era uma e a política local era outra, eu estou falando assim de uma forma geral, porque houve uma única eleição municipal que essa, mesmo me arriscando, eu botei a cara. Eu botei a cara por duas razões. Uma foi pelo que eu vinha passando, por situações que eu vinha passando, e eu almejei muito que houvesse uma mudança. Eu fiquei assim, é o momento que, se eu desejo uma mudança, é o momento de eu entrar nessa luta, né? Por coisas que eu já vinha passando. E o segundo motivo também era a questão patriótica. Até porque eu me apoiei na época, nessa eleição, a um candidato que se dizia, isso eu já comentei no outro canal, né? Um candidato que veio com a proposta anti-esquerdista. A proposta anti-esquerdista, a proposta de fazer justiça, de fazer uma limpeza local. E ali eu entrei, né? Eu entrei nessa campanha de ir para comícios, ir para passeatas, de ir para as redes sociais. E houve a vitória, né? Houve a vitória. 2018, novamente eu encampei uma luta, que foi em prol do candidato Bolsonaro à presidência da República. Fiz parte de um grupo local aqui na minha cidade em que coordenávamos. Eu digo para vocês, as horas em que eu não estava dando aula, aqueles meses de especialmente setembro e outubro, não, agosto, setembro e outubro, aqueles períodos as horas em que eu não estava trabalhando, eu estava em reuniões, eu estava correndo atrás de organizar coisas, ajudei a organizar aqui na cidade um grande outdoor, camisetas, compra de bandeiras, adesivos, e foi uma luta. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto numa campanha tirando dinheiro do meu bolso, para como eu fiz na campanha do Bolsonaro. E eu vou dizer aqui para vocês, por tudo que eu aprendi nessas minhas duas últimas experiências, eu falo aqui para vocês que se eu pudesse, não é nem se eu pudesse, é se de repente surgisse uma situação assim, você vai voltar no passado. Você vai voltar no passado, queremos saber se você vai fazer tudo que tu fez novamente. Ou se você fará diferente. Eu digo para vocês, se fosse para mim reviver tudo novamente, eu não faria. Eu não faria o que eu fiz. Eu não faria a campanha que eu fiz em 2016 e não teria feito a campanha que eu fiz em 2018, ter gasto até dinheiro do meu bolso. Os senhores vão entender. Aqui é uma síntese, tá? Eu estou dando essa síntese para que quando eu chegar no fato que aconteceu ontem, vocês possam entender o meu lado, a minha linha de raciocínio. O que aconteceu? A primeira situação, que foi 2016, eu não só apoiei o candidato, como eu coloquei o meu nome à disposição. E, por sua vez, vocês viram aí, né, uma chamada telefônica, mas eu não atendi e coloquei o celular no modo avião. Que é aquela história, né? Ninguém anda me ligando, mas na hora que eu tô aqui gravando, quando eu estou gravando, por exemplo, de manhã cedo, nas minhas caminhadas, dificilmente vocês veem alguém me ligando, é porque eu coloco no modo avião. Porque eu fico o dia todinho e ninguém me liga, mas na hora que eu tô, por exemplo, gravando um conteúdo, sempre tem alguém para ligar, né? Sempre surge alguém. E aí quebra a minha linha de raciocínio aí, né?
Mas vamos retomar aí a minha fala. Sei que tá ficando chato, né? Toda hora uma interrupção, mas vamos ver se agora prossegue, de fato. Meus amigos, na época, olha como é que eu estava tão imbuído nessa causa patriótica. Eu pensava assim: nós temos um aparelhamento das instituições e alguma coisa precisa ser feita. Eu sei que não dá para mudar, não é uma coisa que vai mudar, mas pensava assim, é o trabalho de formiguinha. Se cada um fizer um pouco, a gente vai mudando, né? A gente vai mudando. E eu pensava assim: se eu conseguir uma direção de uma escola aqui, eu tenho certeza que para centenas de alunos dessa escola eu vou conseguir fazer uma diferença ali. Eu vou ter uma proposta nova de trabalho, um método diferenciado e a gente vai conseguir melhorar esse ensino, a gente vai melhorar esse trabalho que é feito ali. Quanta ilusão, ó. Quanta ilusão da minha parte acreditar nisso. Convivendo, imagine eu sendo... Pessoal, por isso que eu falo, assim, é muito bom quando a gente vai enxergando a realidade, sabe? A gente sai do mundo das ilusões, porque há 4 anos atrás eu ficava com esse sonho na minha mente, né? Eu achava que eu chegando lá eu ia conseguir mudar o sistema, pelo menos ali dentro daquela escola. Porra nenhuma, pessoal. Um exemplo, se eu tivesse ido para a direção dessa escola, talvez hoje eu estava na cadeia. Eu estava na cadeia, porque as primeiras pessoas que iam ser minhas inimigas contra eram as professoras comunistas, esquerdistas, porque eram todas ali dentro, sabe? Mas eu acreditei que eu ia ter esse poder, né? Que eu como diretor ia conseguir. E me lembro muito de ter falado isso para o candidato. Falei, olha, quando o senhor for eleito, estiver lá na cadeira, eu gostaria muito de integrar aí a direção de uma escola e para que façamos a diferença, né? Para que façamos a diferença. E, pessoal, aqui eu estou repetindo coisas que eu já disse lá atrás, né? Quando chegou a época disso ser posto em prática, essa pessoa virou a casaca, sabe? Essa pessoa virou a casaca. Eu falo para vocês sem medo. A proposta anterior, como eu disse a vocês, era fazer uma limpeza. Tirar toda a petezada, tirar todos os esquerdistas. E ocorreu o inverso, pessoas como eu, não éramos muitos, mas os que comungavam dessa linha de pensamento foi deixado todos de escanteio e a pessoa disse assim, não, eu vou estreitar laços aqui com a esquerda, sabe? Eu preciso trazer a esquerda para o meu lado, né? E eu falo para vocês aqui, todas as escolas continuam até hoje sendo gerenciada por pessoas filiadas ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido Comunista do Brasil, PSOL e outros. Todos, sabe? E não houve essa mudança. Na época, a esquerda aqui tripudiou muito em cima do meu nome, né? Por eu não ter eu não ter tido essa preferência. Eu fui motivo de escárnio, muito escárnio na época. Tipo assim, nossa, quer dizer que tu foi... fulano te deu um chega pra lá, né? Te deu um chega pra lá. Isso é porque tu é tão incompetente, né? Você é tão incompetente que... Foi muito ruim, ó. Foi muito ruim ter passado por isso, ter passado essa vergonha, esse constrangimento. E eu não entrei. Mas hoje eu digo pra vocês que 1000 vezes foi melhor. Foi muito melhor não ter entrado. Pela forma que eu vejo as coisas hoje, eu digo aos senhores, se eu tivesse entrado na direção dessa escola, teria sido pior para mim. Se eu, como professor, numa sala de aula já é difícil, imagine eu na direção de uma escola, no meio de um ninho de cobras. Mas eu estava inocente naquela época, né? E assim, eu vi esse gestor local aqui ceder de todas as formas que vocês imaginam para a esquerda. E sempre o argumento era assim, não, eu preciso ceder para o meu inimigo, eu preciso fazer as vontades do meu inimigo para que eu consiga ter governabilidade, né?
É melhor eu ter o meu inimigo aqui juntinho, coladinho aqui em mim, porque eu consigo controlá-lo, do que eu deixar ele longe, né? Eu afastá-lo, porque lá longe eu não sei o que ele está planejando contra mim. Então eu vou tentar agradar o meu inimigo. Eu vou repetir uma frase assim para mim que foi histórica, eu nunca esqueço. E essa frase ela vai ser pontual aqui no que eu vou falar para vocês. Eu ouvi da boca de uma mulher, que ela é uma das poderosas aqui, né, do meio político. Ela dizia assim: Vitor, professor Vitor, querido, você é dos nossos. Você é dos nossos, a gente sabe disso. A gente sabe que você nos apoia, que você está do nosso lado. Então, por isso que nós não vamos te dar nenhum cargo, nós não vamos te dar nada. Porque nesse momento é interessante para nós conquistarmos o PT. Então, todos os benefícios, todos os privilégios a gente vai dar para o PT, para a gente trazer eles para o nosso lado. A gente vai conquistar esse pessoal para o nosso lado, né? Cara, sabe, assim, umas coisas, sinceramente. Foi uma grande lição para mim, foi uma grande lição. Mas não foi fácil. Imagine assim, para um sonhador como eu estava naquela época, foi ruim isso aí, ó. Foi muito ruim, muito frustrante. Foi uma pílula muito amarga que eu tomei, né? Essa daí. Então eu nunca recebi nenhum convite, eu nunca ocupei esses espaços, sabe? Assim, enfim. 2 anos depois vem as eleições de Bolsonaro, ajudei, como eu falei para vocês, e tá aí o governo Bolsonaro. Olha, seria bem interessante, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma frase aqui, só que minha caixinha, vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Isso aqui está sendo gravado de forma muito espontânea, pessoal. Mas vamos lá. Eu vou tentar, nem que eu dê uma pausa aqui no vídeo, mas eu vou tentar localizar aqui um vídeo no YouTube de uma entrevista que aquele Olavo de Carvalho deu essa semana eu não lembro qual foi o canal, mas eu vou achar aqui rapidão. Caramba, consegui colocar aqui. Tem que botar no carregador aqui. Eu quero que vocês ouçam um depoimento do senhor Olavo de Carvalho, lembrando que não é uma pessoa que eu sou fã, né? Não sou aquele fã dele, né? Mas tem coisas que ele fala que eu concordo plenamente. Eu vou colocar isso aqui para que vocês vejam que não é somente o Vitor aqui que enxergou, ou que enxerga comportamento. Já falei da primeira pessoa, que foi o prefeito, né, aqui de onde eu moro. E a segunda pessoa de quem eu irei comentar é do presidente. O presidente. A postura do presidente diante dos inimigos, tá? E vocês perceberão que é incrível, assim, como a forma de ver as coisas, a forma de lidar com as situações é semelhante. É muito semelhante. Vocês vão poder dizer assim, não, eles pensaram igual, né? A mente tanto desse prefeito aí como do presidente foi tudo igual. Só um momento aí. Pessoal, eu consegui encontrar aqui, tá? Encontrei o vídeo e eu selecionei bem na parte em que entra aqui o que eu gostaria que vocês ouvissem. Talvez muitos dos senhores já tenham até ouvido, né, essa entrevista. Professor, muito bom dia. Perdão aí, eu acabei dando play aqui sem querer. Vou colocar aqui próximo da caixa de som. Foi no canal do Morning Show. Então vamos ouvir. A gente bem sabe, uma espécie de viés um tanto quanto autoritário, que despreza as massas, né, e quer ser como se fosse um farol que demonstra as luzes para a população. E isso foi feito, a Sorrel, de forma muito assodada em relação ao presidente Bolsonaro, né, as hostes que apoiam o governador, o presidente, aos conservadores, as vozes dissonantes desse progressismo, chamando-as de nazistas, fascistas, reacionárias e outras coisas. O presidente, por sua vez, agora parece que está sendo muito complacente a esse tipo de progressismo judiciário, esse tipo de ativismo judicial. A minha pergunta é muito simples. Que conselho o senhor daria ao presidente Bolsonaro nesse sentido? Vale a pena
sacrificar a sua própria integridade por gente que o chamou de genocida, fascista e nazista, em nome dessa governabilidade? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que ele já fez concessões demais, ele é educado demais, ele é bonzinho demais, e nem precisava tudo isso. O que eu achava assim, no começo, nos primeiros meses de governo, ele tinha um poder extraordinário na mão, mesmo porque o seu inimigo estava totalmente desorientado, perdido. Era aí que ele tinha que aproveitar para quebrar as pernas dele. Não aproveitou, perdeu a chance, deu tempo para o inimigo se rearmar, se fortalecer, e agora o inimigo amarrou as mãos dele. Fazer o quê? Né? Agora, o pessoal diz que eu sou guru do governo. Se eu fosse, nada disso estaria acontecendo, obviamente. Né? Perfeito. Pronto. Pessoal, era essa parte aí que eu queria mostrar para vocês. Eu vou até desligar aqui minha caixa de som. Pronto. Vocês ouviram aqui, eu gostei muito dessa fala aqui do Olavo de Carvalho, né? Quando ele fala, né, que o cara foi bonzinho demais, né? Ele foi bonzinho demais com o inimigo. Pessoal, foi a mesma coisa. A mesma coisa eu vi acontecer aqui, próximo de onde eu moro. Aqui onde eu moro, né? Próximo que eu falo assim, referindo ao governo, que é um governo próximo, né? Eu vi isso acontecer de perto aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma situação, só para vocês terem uma ideia. Como eu disse, né, eu fui um apoiador desse grupo político lá atrás. Ano passado, eu ia fazer uma cirurgia. Eu fui pessoalmente, eu encaminhei toda uma documentação e solicitei uma licença-prêmio, que eu nunca tirei. Já eu tô próximo de completar 15 anos que eu trabalho no serviço público aqui. Nunca consegui uma licença-prêmio. E eu pedi 3 meses para que eu pudesse tirar o meu período do pós-cirúrgico, né? Não me deram. Eles não me deram essa licença-prêmio, mesmo sendo por um motivo de tratamento de saúde. Eu também não quis ir requerer benefício previdenciário, porque eu sabia a dor de cabeça que seria para conseguir isso, né? Então, eu falo para vocês, eu tive que me valer de um atestado, de dias de folga da Justiça Eleitoral e depois pagar do meu bolso. Eu tive que pagar do meu bolso uma professora para ficar me substituindo até que eu pudesse cumprir o maior prazo possível. Eu nem cumpri os 90 dias. Pois recente, uma professora militante do PT, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa barraqueira, uma pessoa que é uma ponta de lança aqui contra a atual gestão local aqui, ela fez uma cirurgia. Essa cirurgia dela requereu 5 meses de afastamento, que foi uma esterectomia total, assim, né? Útero, ovários, enfim. Pois, diferente do que foi feito para mim e para ela, ela tá liberada. Ela tá liberada. E não foi encostada por INSS. Ela não teve que pagar ninguém. Ela até viajou. Ela tá tirando a licença dela no outro estado. E eu já tive informações. Eu tive uma ocasião, há cerca de 2 semanas, que eu conversei com a pessoa que é chefe da parte de RH aqui, que resolve essa situação, e eu falei assim, mas como é que... Eu perguntei por curiosidade, eu falei, e a colega? Até porque a pessoa trabalha junto comigo, sabe? Como que ficou? Não, a gente está pagando o salário dela normalmente, todo mês. Não, é melhor pagar, sabe? É melhor pagar, porque ela é barraqueira, para não estar falando, aí a gente já entrou num acordo, estamos pagando. Então, assim, aqui eu percebi claramente, assim, que os atos de bondade, as ações de bondade é para quem não merece. É para o inimigo. O inimigo tem todas as benesses, né? Quem de verdade é amigo e torce, tá ali apoiando, não tem nada. Tipo assim, a gente é tratado como se nós fôssemos os inimigos, né? Que não merece nada. E eu espero que vocês tenham entendido aí, né? Para mim, eu tive que dar meus pulos e me virar nesse período aí. A outra professora, que é uma opositora, tá de boa. Ela tá lá, ela tá recebendo como se ela estivesse trabalhando normalmente, né? Isso foi só uma comparação que eu fiz aqui. E o Bolsonaro, eu não tenho como falar muito, mas assim, do que eu percebo, ele faz muitas concessões ao inimigo.
Ele faz muitas concessões também ao inimigo. A gente tem visto aí nomeações, né? Uma série de... agora mesmo foi um caso, né? Aquele lá do STF, né? Que foi indicado ao STF. O cara com todo um histórico esquerdista, mas tá lá. Vocês sabem por que ele colocou aquele homem? Eu vou falar no meu entendimento. Ele indicou aquele cidadão ali numa tentativa de agradar a esquerda. Né? Eu vou fazer isso aqui para me agradar a esquerda, agradar o pessoal do PT, que aí assim eu consigo governar sem o PT estar falando mal de mim. Que aí eu vou ter, né? Eu vou ter todo esse pessoal do meu lado agora. Hoje eu estava até conversando, agora à tarde via Telegram com o Lorde sobre este assunto e ele até me mandou uma mensagem que eu vou tomar a liberdade de ler essa mensagem que ele mandou para mim. Deixa eu procurar bem aqui, rapidão. É porque eu disse assim para ele que nesse aspecto eu vejo com mais bons olhos a esquerda, porque a esquerda ela é mais fiel à sua militância. A esquerda ela segue aquele lema assim: para os amigos tudo, para os inimigos nada. Você não vai ver dentro de um governo de esquerda esse tipo de postura, de querer agradar o inimigo. A esquerda, ela passa como um rolo compressor por cima do inimigo. Não há nenhuma compaixão, não há piedade contra o opositor. Eles lidam com o adversário político, não como adversário político, mas como um inimigo que tem que ser destruído, que tem que ser eliminado. Eu falei isso, né? E o Lorde me deu a seguinte resposta. Ele disse assim: a direita é pior, porque se coloca como uma afronta ao inimigo e no final não passa de um bando de gatinhos. E aqui ele usou uma linguagem bem tênue, né? Eu diria mais ainda, para mim são um bando de covardes. Covardes, falsos, porque eles incitam as pessoas. Por exemplo, lá atrás, quando eu ajudei aqui localmente e ajudei depois na campanha presidencialista, havia toda uma instigação em cima. Vamos lutar, vamos à luta, precisamos combater essa esquerda, precisamos destruir o comunismo, precisamos fazer... Aí você vai com toda a garra, apoia essa pessoa, ajuda, se mobiliza para quando essa pessoa chegar no poder, ela agir dessa forma. Eu digo, por isso que eu falei para vocês que tamanho foi a minha frustração, que se eu pudesse voltar no passado eu não faria o que eu fiz. De posse do que eu tenho hoje na minha mente, eu não repetiria, eu não iria encampar uma luta a favor dessas pessoas, sabendo que depois elas fariam o que elas fizeram. Não mesmo. E aí, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui, né, na minha cidade, estamos aí num processo eleitoral um pouco diferenciado, né, das outras campanhas, por conta da pandemia e tal. E, pessoal, eu estou 100% isolado. 100% isolado. Eu nunca fui numa passeata. Aqui tá tendo as passeatas, as caminhadas, né? Tem que usar máscara. É tudo uma hipocrisia, assim. Porque eu vejo os vídeos aqui... A gente tem até brincado assim, a cura do coronavírus, né? A cura foi a campanha eleitoral, porque as pessoas estão aglomeradas, pessoal. Muito, muito aglomeradas, sabe? Desde reuniões, passeatas, enfim. Eu não tenho ido, não é por conta da pandemia, só por conta da pandemia. Eu não vou porque eu não quero me misturar com esse povo. Eu não quero misturar com político. Então, nunca fui. Aqui tem 5 candidatos concorrendo aqui onde eu moro. E eu nunca fui em nenhuma reunião. Já recebi todos que têm entrado em contato comigo, candidatos a vereador, ou grupos dos candidatos a prefeito. Quando entra em contato comigo, eu só digo assim: não, eu não vou porque eu já estou escalado para trabalhar na Justiça Eleitoral, eu não vou votar. Dia desse teve um que eu falei isso, e ele, inclusive, pessoal, eu sei que muita gente tem criticado, né, quem vai trabalhar na Justiça Eleitoral, mas para mim compensa. Para mim compensa porque eu tenho minhas folgas. Ano passado me serviu muito aquelas folgas. Eu usei quando eu precisei tirar, eu tive 10 dias úteis ano passado. E quando eu estava operado me serviu muito.
para abater, né, nos dias. E em outras ocasiões eu gosto de usar ou para me folgar mesmo ou para me viajar. Eu estou estimando agora, pelas contas que eu estou sabendo, eu vou pegar 8 dias, porque novamente eu vou me deslocar. Eu não vou trabalhar na zona urbana, eu vou para a zona rural. Então, a pernoite, o deslocamento. Dia 5 agora eu já vou ter que fazer. Eu tenho uma viagem para ir, já para ver a localidade onde eu vou ficar. Tudo isso aí contabiliza. É 2 dias úteis por cada vez que a gente sai. Então, para mim, compensa. Eu já sei até a data que eu vou usar. Eu vou usar em junho do ano que vem, essas folgas. Eu quero alongar minhas férias. Enfim, antecipar o término das aulas para mim viajar, fazer alguma coisa de bom. Então, para mim, compensa. Eu acho que quem é do setor privado ou não trabalha, não compensa você ir trabalhar de mesário, porque você não vai ganhar nada. Então, assim, quem tem me procurado, eu estou usando essa desculpa e não estou mentindo, né? Eu estou falando a verdade. Falando, não vou poder te ajudar, não vou poder participar porque eu não vou votar. Eu já estou designado pela Justiça Eleitoral para trabalhar. E aí tô tranquilo, pessoal. Tranquilo, de boa. Tô estudando, faço os meus trabalhos da escola. Tô estudando pro meu concurso. Eu tô com 2 semanas tentando engatar aí no meus horários de estudo. Tava difícil. Quando você tá estudando e para, igual eu parei, para retomar é difícil, assim, sabe? Pegar o pique de novo, o ritmo de novo. É igual a musculação, né? Quando você começa ali os primeiros dias dói, você fica sem vontade de ir. Às vezes eu ia um dia e pula um dia 2, porque o corpo tá dolorido. É aquele enfado, você se sente cansado, enfim. Do mesmo jeito é estudar. Você pegar todo dia 4, 5 horas para estudar, é devagar, que tem para pegar o ritmo. Eu levo uns dias até eu nivelar assim, que aí eu já fico mesmo, todo dia eu consigo, né? Aí é diferente, né? O dia que eu não faço parece que tá faltando alguma coisa em mim. Então estou estudando, descanso, estou cuidando das minhas coisas aqui. Política, eu sei da política porque às vezes eu fico num grupo ou no outro e ali eu vou vendo os vídeos, vou vendo as conversas do pessoal, o que está rolando, mas eu não abro minha boca, não falo nada. Enfim, é isso aí que vocês estão vendo, né? Aí, tem uns dias que eu estou vendo uma coisa assim que me chamou a atenção, mas eu tô tão apático a essa situação que eu vi isso aí, eu nem, sabe? De repente eu começo a ver um grupo de esquerda local aqui, numa linha de enfrentamento contra a atual gestão. E assim, fazendo aquilo que é típico dos esquerdistas fazer, muita calúnia, muita difamação, muitas mentiras, sabe? Aquele jogo baixo, aquele jogo sujo, inescrupuloso, né? Com muitas mentiras no meio, né? Enfim. E eu vendo aquilo, mas na minha cabeça eu só ficava assim, eu digo, não, isso aí é problema deles pra lá, não tem nada a ver com isso, né? Aí ontem eu num grupo aqui, era umas... Hoje é o quê? Hoje é sexta, né? Foi ontem, quinta-feira. De repente, a mesma mulher, pessoal, a mesma mulher com a qual eu mantinha um contato, a mesma que entrou em contato comigo, ainda agora eu tô tentando lembrar o que foi que eu falei ainda agora aqui, tô esquecendo. A mesma que entrou em contato comigo para me dar o veredito, né, de que eu não teria mais como ser diretor de escola. A mesma que negou meu pedido de licença, enfim. Quando foi ontem, essa mulher vai e entra no meu PV, no WhatsApp. E ela diz assim, ela falou assim, oi, professor Vitor, tudo bom, querido? Como é que você está e tal? E eu falei, tudo bom, tranquilo. Assim, eu achei que ela tava puxando uma conversa comigo, assim, para saber como é que eu estava, né? Em nenhum momento eu imaginei do pedido que ela iria me fazer. Pois é, querido, a gente tá na campanha, né? Eu ainda não te vi num comício, né? Não te vi ainda numa passeata, sabe? Quando você puder, aí vai, acompanha a gente aí, vem participar. E eu disse assim pra ela, eu falei, não, é porque eu tô numa correria, mexendo coisas da escola. Eu falei, desde o início do ano até agora eu não entreguei nenhum diário, eu tenho que me adiantar, porque o final do ano já tá aí, né? Isso eu conversando com ela por áudio, né? E
E ela, sim, não, eu entendo. Ela, olha, mas há um motivo especial pelo qual eu vim lhe procurar. Ela, professor, é o seguinte, eu vejo que o senhor está no grupo, né? O senhor está no grupo dos professores, o senhor está em um grupo aí da comunidade. Você está em muitos grupos? Eu falei, não, eu devo estar no máximo aí nos 3, incluindo aí o do meu serviço, 2 do serviço e 1 da comunidade. E ela falou, pois, ela disse, eu estou em mais de 20 grupos aqui da cidade, né? Eu estou acompanhando tudo. Mas o senhor já percebeu aí como é que tá esse pessoal aí da esquerda, né? Esse pessoal de esquerda, como é que eles estão fazendo campanha contra a gente? E é o seguinte, eu anotei num papelzinho aqui porque nós sabemos que nós temos os nossos parceiros, nós temos as pessoas que desde o início sempre nos apoiaram fielmente, sabe? E você é uma dessas pessoas, sabe? Você é muito especial para nós. E eu queria muito te pedir um favor, é porque nós estamos gravando os programas eleitorais e eu gostaria que o senhor fizesse uma participação. A gente queria lhe entrevistar. Vai ter uma repórter, ela vai estar lhe fazendo perguntas, porque está sendo dito, está sendo divulgado amplamente. Aí ela citou as mentiras, né? Que não vem ao caso eu contar aqui. Eles estão citando disse. E você, como nosso apoiador, você sabe que isso não procede. Você sabe que isso é mentira. Sabe? Eles estão mentindo, eles estão jogando sujo conosco. Então nós gostaríamos que o senhor gravasse uma entrevista para que o senhor conte. Essa mulher, ela sabe, pessoal, do que eu passei um tempo atrás na mão de gente aqui, né? Numa época que fomos governados por um grupo de esquerda. O senhor tem muito tempo já na casa, né? Então o senhor poderia, nessa entrevista, relatar o que essas pessoas fizeram com você e contar como que está sendo agora, né? Os trabalhos, né? Pessoal, eu tô falando aqui dessa questão do combate ao inimigo. Eu não tô falando muito eu diria assim, o governo em si, o governo local, ele está trabalhando bem, sabe? Assim como eu diria também o Bolsonaro ele tem feito os esforços. Eu não tô dizendo, não é essa a questão aqui. O Bolsonaro ele tem trabalhado bem, né? Só que ele arrega para o inimigo. É a mesma coisa na minha cidade. O prefeito tem trabalhado, porém arrega para o inimigo. Enfim. E aí você sabe da nossa luta, o quanto a gente tem trabalhado, o quanto a gente tem procurado melhorar, né? E precisamos. Pessoal, eu na hora... Aí vem o que eu falei no início, que é assim, eu lastimo muito eu ser desse jeito assim, sabe? Mas eu vou buscar fazer um estudo, agora não vai dar, porque eu ainda estou devendo muito, né? Mas ano que vem eu vou buscar uma ajuda nesse sentido, né? Que eu tenho que procurar um profissional, eu preciso trabalhar isso em mim. Qualquer que seja, se eu tiver que passar até por uma hipnose para destravar isso aí, eu faço. Essa coisa de eu não raciocinar as coisas na hora. Porque quando essa mulher me fez esse pedido, eu na hora era para me ter recusado, eu ter lembrado na hora. E eu fiquei tão aéreo. Quando ela entrou em contato comigo, nas mensagens, eu estava finalizando um ciclo de 5 horas de estudo. Eu tinha estudado, digamos, 3 horas à tarde e peguei ali, sei lá, de 8 às 10 da noite. Estudando, então eu tava já com minha cabeça bem pesada, foi o momento que eu terminei, eu tinha resolvido aqui uma bateria de 20 questões aqui de uma disciplina, e aí, digo, agora eu vou dar uma pausa para mim, deixa eu olhar aqui o WhatsApp, né, deixa eu olhar, aí eu me deparo, ela já tinha mandado, havia um tempo já, só que eu tava vendo naquele momento, né, e ali eu fui respondendo logo que quando eu respondi a primeira mensagem, ela já foi interagindo comigo. E eu tava tão aéreo assim na hora que ela falou, aí a única coisa que eu falei assim, não, mas eu falei uma entrevista, eu falei, mas como que seria? Ela, não, é só para você vai contar. Você vai contar como é que foi no teu passado, né, você como funcionário, como é que é agora e tal. Aí eu na hora assim, eu não raciocinei. Eu não pensei em perigo, não pensei em nada. Eu falei, não, tá bom. Eu falei, pode, eu falei, tu me passa aí o dia que eu faço a entrevista assim pra vocês. Aí ela, tá bom, querido, eu sabia, ela ainda botou assim, eu tinha certeza que eu poderia contar com você. Aí, pessoal, eu tipo assim, encerrei ali a conversa, aí levantei aqui da cadeira, fui lá na cozinha, minha mãe tinha batido uma vitamina, fui tomar essa vitamina, tomei um pouco, voltei, fiquei dando uma olhada, acho que foi até um horário que eu entrei no Facebook, eu entrei no canal, de repente, quando deu assim uns 30 minutos, pessoal, me deu aquele choque. De repente, assim, eu tomei um choque, assim,
que eu fiquei, ué. Eu vou tentar desenvolver falas do meu pensamento aqui. Na minha mente ficou assim, ué, mas para que eu fui aceitar esse convite de fazer essa entrevista? Meu Deus, eu tô ficando maluco de ter aceitado um convite desse. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Eu não posso fazer isso. De jeito nenhum. Aí, sabe, eu comecei a me lembrar, sabe? Aí começou a vir na minha memória. Tipo assim, o que era pra me ter lembrado ali na hora, naquele momento que ela tava me fazendo. Não, eu fui me lembrar 30 minutos depois. Aí começou a vir na minha memória. Aí o que é que eu pensei? Se fosse os tempos em que eu fosse muito amigo ainda da Júlia, eu teria ligado com certeza pra ela, né? Mas eu liguei pra minha amiga Mariana, que mora no. Eu vou falar aqui porque essa minha amiga, eu já falei várias vezes dela, eu já falei onde ela mora. Ela mora na cidade de Xinguara, aqui no Pará. Aí eu vou e bato o fio aqui pra minha amiga, Mariana, que ela é professora, ela tá vivendo um cenário parecido com o meu lá na cidade dela também, né? Um momento político. Eu conto essa situação pra ela, né? E eu falei assim, eu digo, nossa, a mulher me fez esse convite, eu fiquei, eu não sei, me deu uma sensação ruim agora. Pessoal, e assim, foi muito bom eu ter ligado para essa minha amiga, porque assim, eu conversei mais de meia hora com ela no telefone, e assim, o que eu aprendi, o ensinamento que ela me deu, a lição que ela me passou aqui, eu vou compartilhar com vocês, porque foi uma lição muito boa, e eu pensei, os meus inscritos merecem aprender isso aqui. Ela disse assim, ela é uma mulher, ela já é uma cinquentona também, acho que ela já tem seus 53 anos, a Mariana, ela já é vó. E quando eu contei essa situação para ela, ela foi muito incisiva comigo. Assim, ela falou: meu amigo, caia fora, não entre nisso aí, de hipótese alguma, não faça. É loucura você fazer um negócio desse. Não faça isso. Amanhã, se hoje não der para você entrar em contato com ela, amanhã você vai entrar em contato e não. Na verdade, ela me deu dois conselhos, né? Ela falou assim, ou tu entra em contato e despacha, ou então tu não entra em contato, do dia que ela te ligar tu não atende, e depois tu dá uma desculpa, fala que teu telefone tava com defeito, você não viu no dia e pronto. Mas não faça essa entrevista. Pessoal, e assim, a Mariana é uma amizade antiga, é uma grande, grande amiga minha, e ela me contou uma história da vida dela, que essa história que eu vou compartilhar. E eu vou somar esse fato a outros fatos aqui para que vocês entendam os riscos que é a pessoa. Eu digo assim, quando você é uma pessoa do bem, quando você é uma pessoa honesta, direita, no seu proceder, na sua jornada de vida, você querer se meter nesses meios. Eu vou tentar sintetizar o que ela falou, de muita coisa que ela falou aqui para mim. Ela disse assim, olha, Vitor, a corda só arrebenta para o lado mais fraco. A corda só arrebenta para o lado mais fraco. Ela disse, eu vou te contar aqui uma história real, para que você entenda aonde que a corda vai arrebentar numa situação dessa bem aí. Ela disse para mim, pessoal, que quando ela era adolescente, quando ela tinha seus 16, 17 anos, mais ou menos, ela disse que teve uma campanha política. Nessa época que ela tinha essa idade, eu devia ser uma criancinha pequena, né? Ou sei lá se eu já tinha nascido, não sei, né? Ela soma aí, diminui aí de 36. Ixi, ela é o quê? Ela é 17 anos mais velha que eu, né? Então se brincar, eu acho que eu não tinha nem nascido ainda quando isso aconteceu, talvez. Ela disse que quando ela era novinha, adolescente ainda, ela disse que recebeu um convite para trabalhar numa campanha eleitoral, aqui na cidade na época. E o que era o trabalho dela? Era fazer o que muita gente faz, veste a camisa, pega uma bandeira e vai para aquelas caminhadas levantando bandeira, distribuir santinhos, né? Ela disse assim, Vitor, foi a única vez que eu participei de uma campanha política e eu entrei foi para trabalhar, para ganhar um dinheirinho na época, comprar minhas roupas, comprar as coisas para mim e fui trabalhar. E ela disse, foi a única experiência. Depois que isso aconteceu, eu tomei ódio. Ela falou, eu tomei ódio de política. Eu não gosto de política, eu não me misturo com política, sabe? Ela me disse que quando foi trabalhar, havia um rapaz, ela me citou o nome desse rapaz, na época.
Eu vou chamar esse cara aqui, para facilitar a minha narrativa, de Danilo, tá? Vamos chamá-lo aqui de Danilo. Ela disse que o Danilo, na época, um cara dos seus 20 e poucos anos, solteiro, mas que o Danilo deveria ter seus 27, 28 anos na época. Ele era o coordenador de campanha. Ela disse, ela falou, eu lembro que eu ia trabalhar e ela e uma outra irmã dela, as duas iam trabalhar. E ela falou assim, ela disse, eu acabei fazendo amizade na época, numa época que as campanhas eram bem mais prolongadas, né? Era meses de campanha. Eu acho que eu ainda me lembro de campanhas que começavam, sei lá, em maio, junho, e se estendia até outubro, né? As pessoas eram contratadas mesmo para trabalhar, né? Com salário mínimo e durante aquele período. E ela disse assim, cara, foi uma das pessoas na minha vida, o Danilo foi uma das pessoas mais íntegra, mais honesta, sabe, um cara assim organizado, sabe, organizado mesmo assim, honesto, todas as finanças da campanha ele prestava conta, cada centavo, tudo organizado, sabe, uma pessoa muito, muito, muito responsável, até assim, mamãe, ela falou, mamãe só confiava de deixar eu só confiou de deixar eu ir trabalhar porque conhecia ele e sabia que era um rapaz muito direito, uma pessoa de respeito, e ele foi. E aí, só que ela me disse, hoje em dia as linhas de enfrentamento é nas redes sociais. Ela disse que na época era em reuniões, era em debates, eram essas coisas. E ela disse que ele era muito assim, de ir para a linha de frente mesmo assim, para debater, para defender o candidato, para acusar o outro, né? Ah, não, mas vocês já fizeram, você já fez corrupção, aquela coisa. Diz que ele sempre estava ali. Pelo que eu entendi dela, ele era o cara que lutava muito para dizer assim, vamos ter aqui uma política limpa, uma política correta. E aí, o lado que ele estava defendendo, o lado que ele estava trabalhando na campanha, ganhou a política. 3 dias depois ele foi assassinado aqui na cidade. Ele foi assassinado e a mando do grupo opositor, do grupo que era contra ele, sabe? E ela contando, ela disse, olha, mataram ele. Ela disse que na época sofreu demais, assim, porque ela disse que esse rapaz era um grande... Talvez fosse vivo, seria como se fosse eu, né? Assim, um grande amigo dela. Esse cara, ela falou, esse rapaz foi assassinado. Depois disse que o outro irmão dele, mais novo, se revoltou e chegou a ficar falando, né? Falando na comunidade, mas eu vou atrás, eu vou investigar. Logo mataram o irmão dele também. Só eram 2 irmãos. Os 2 irmãos foram mortos. Ela disse, eu vi 2 irmãos aqui. Ou seja, foi lá na década de 70, né? Com certeza. Eu vi 2 irmãos, que inclusive se tornaram meus amigos, serem mortos aqui por conta de campanha política. Aí ela disse assim, o que acontece? Tu pega, ela contou esse caso para mim e foi fazer um comparativo dessa situação agora. Ela disse, você tá na sua casa sossegado, aí você pega e topa fazer uma entrevista dessa. Aí você vai descer a ripa no grupo de esquerda, né? Dizer que a esquerda é ruim, que a esquerda é isso, que a esquerda é aquilo. Sabe em cima de quem que a corda vai quebrar? A corda vai arrebentar em cima de você depois. É dizendo, ele falou, esse meu amigo que foi assassinado, o cara que ganhou para prefeito tá vivo até hoje. E a pessoa eu conheço, pessoal, que é um velho já, um senhorzinho, ele já é um velho hoje, bem idoso mesmo, sabe? O que foi prefeito. Ela disse, o que acontece? O que ganhou tá vivo até hoje, o que perdeu a eleição até hoje. E o outro que estava brigando, que estava no meio da campanha, discutindo, lutando por aquele grupo político, está enterrado lá no cemitério. Perdeu a vida. Perdeu a vida. O que eu quero te dizer com isso? Que tu vai lá e bota a tua cara, eles lá em cima, que são os candidatos, eles vão continuar tudo numa boa, com suas vidas garantidas, e você que foi abrir o bico, você que é a parte fraca, é que se lasca. Ela falou isso, ela apontou também outra coisa, tu ir peitar esse pessoal de esquerda, pode te preparar que tu vai virar um alvo deles. Você vai virar um alvo deles. Eles vão... Se eles não andam falando em você, a partir do momento que tu se manifestar em público, você for pra mídia se manifestar, eles vão... Eles vão mirar em você. Às vezes pode não te matar, pode ser que não te mate, mas vai ficar chincalhando, vai ficar fazendo calúnias, difamações, quem sabe até falsas acusações, sabe-se lá o quê. Isso não é bom para você, isso não é bom. E, pessoal, diante dessa conversa que eu tive com essa minha amiga,
Na verdade, vocês entenderam aqui, eu mesmo já fiquei com aquela sensação ruim dentro de mim, sabe? A ficha caiu. E quando eu fui conversar com ela, foi aquela ideia assim, eu vou conversar com ela aqui pra percebermos se... Eita, meu gato tá me cercando aqui. Pessoal, só um minuto aqui, deixa eu pausar o vídeo. Meu gato, faz a hora que ele tá aqui dentro do meu quarto, eu vou botar ele ali pra fora, só um minuto. Quando eu fui terminar, pessoal, esse bate-papo com a minha amiga, eu só pensei assim na minha cabeça, eu digo, amanhã eu vou entrar em contato com esta pessoa, né, para despachá-la. Só que vocês acreditam que hoje eu ainda estava dormindo? Ontem eu não sei, eu custei para dormir, aí eu fiquei, não, amanhã eu não vou fazer caminhada cedo não, vou ficar na preguiça aqui. Pessoal, quando foi assim umas 8h15 mais ou menos, meu telefone tava tocando, mas eu com sono, dormindo assim, que eu tava escutando lá longe, assim, o telefone tocar, não atendi. Passou uma meia hora depois o telefone de novo tocando. Aí eu fui atender, né? Quando eu olhei, era uma pessoa que eu não conheço, era uma loira, uma mulher loira. Eu falo porque era uma ligação de WhatsApp. Aí eu até desliguei o ventilador, né, para não dar ruído e passei o dedo. Falei, oi, bom dia. E ela, bom dia, é o professor Vitor? Aí eu falei, sim, sou eu. Ela, pois é, querida, porque eu recebi aqui o seu contato, eu sou da coordenação de campanha, de fulano de tal, e eu fiquei sabendo que o senhor topou fazer gravar uma entrevista conosco. E eu queria saber se a gente pode combinar o horário, sabe? Sou eu que vou fazer a entrevista com você. Quando essa mulher me fez essa pergunta, eu disse assim para ela, eu falei, olha, realmente é verdade. Eu falei, eu realmente recebi esse convite para fazer a entrevista, e eu cheguei a topar, mas depois eu fui refletir, eu fui repensar nessa situação e eu decidi que não. Tá? Eu não vou poder ajudar vocês nisso aí, não. Eu falei, eu não estou no processo, tá? Eu não estou no processo eleitoral. Outra coisa, eu não quero problemas com a esquerda. Eu não quero problemas com a esquerda, sabe? Eu tô quieto no meu canto, tô cuidando das minhas coisas aqui. Eu falei, de repente, eu dar essa entrevista e falar coisas pode me acarretar algum problema, então, senhora, me desculpe, mas eu não vou poder ajudar, sabe? Me desculpa mesmo, mas não vai dar pra mim. Aí também ela não insistiu, não, tudo bem, eu só te liguei porque me falaram que você estava disponível, mas já que você não pode, tá tudo bem. E aí desligou a ligação, né, encerrou e pronto. Também ninguém veio atrás de mim, mais pra isso, né? Ninguém veio. E pessoal, eu já vi um conhecido meu, um cara que foi meu colega de estudos, na época que eu estudei de quinta a oitava série, ano passado, ele foi assassinado aqui na cidade, porque ele vivia falando mal do PT. Ele vivia nos grupos aqui da cidade, descendo a lenha no PT. Um amigo meu que mora no estado de Mato Grosso do Sul, se os senhores quiserem, eu posso até publicar aqui esse caso, que esse caso é longe de onde eu moro, né? Esse caso aqui eu posso colocar para vocês verem. Eu vou ver até se eu... Deixa eu ver se eu encontro bem aqui, rapidão aqui, enquanto eu vou falando, eu vou digitando. Teve um caso parecido. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Eu tenho um grande amigo meu, hoje ele não mora mais nessa cidade, ele tá morando em outra cidade, mas ele é da cidade de Coxim, em Mato Grosso do Sul, sabe? Deixa eu ver o dia, foi no dia 7 de julho de 2020, ó. Gari famoso por criar polêmicas em Coxim é assassinado em bar. Esse meu amigo que era residente lá em Coxim, ele gostava de me mandar vídeos de um gari que ficava fazendo vídeos e publicando em grupos de WhatsApp, criticando políticos da cidade dele. Porque vocês já roubaram, porque vocês querem mamar de novo, vocês isso, vocês aquilo. Pessoal, quando foi agora em julho, mataram ele. De dia, ele tava num barzinho lá tomando uma cerveja, quando chegou aqui, ó, eu vou até ler aqui, ó, o gari José Carlos Pereira da Silva, de 41 anos, foi assassinado na manhã desta segunda-feira em Coxim, a 260 quilômetros de Campo Grande. Ele estava em um bar, no bairro, quando 2 homens em uma moto chegaram. O passageiro disparou 2 vezes contra a vítima, mas não acertou. José Carlos correu para os fundos do prédio e foi alcançado pelo assassino, que disparou mais 3 vezes. Ele foi atingido nas costas e morreu na hora.
O Gari, como é conhecido, ficou famoso no município como um homem polêmico por usar as redes sociais para divulgar vídeos com críticas aos políticos da região e à polícia. Tá aqui, né? Enfim, depois quem quiser aí pode pesquisar aí, mas eu vou falar aqui pelo que eu acompanhei dos vídeos na época. E eu cheguei a comentar para esse meu amigo na época, eu digo, esse rapaz aí, ele é um forte candidato a ser assassinado. Porque ele tá falando muito, sabe? E, tipo assim, um ano e pouco atrás eu vi acontecer isso aqui onde eu moro. Aqui no estado que eu moro, no Pará, eu não... Deixa eu pesquisar rapidamente aqui no Google também, bora ver aqui se eu acho. Um tempo atrás, eu acho que muitos dos senhores que moram em outros estados devem ter ouvido falar de um caso assim, que dentro de poucos dias mataram... Só que esse caso não foi eleitor, foi prefeito, né? Mas teve uma época aqui que 3 prefeitos de 3 cidades assim perto foram mortos, aqui por conta de rivalidades políticas. Deixa eu botar aqui, prefeitos mortos... Aí eu vou botar aqui, parece que foi Tucuruí, Goianésia e Breu Branco. Bora ver se eu acho aqui. Eu quero só ver quando foi que isso aconteceu. Ó, corrupção, deixa eu ver, corrupção provoca extermínio de prefeitos no Pará. Por trás... eu não acredito que eu não vou conseguir ler a... Pessoal, eu ia ler uma reportagem, mas aí... Tem vezes que a gente vai ler uma reportagem, aí aparece uma tarja na frente, que se você não se cadastrar, se você não assinar aquilo, você não lê a reportagem. Aí eu tive que sair. Ó, acertei, né? Minha memória tá ruim, mas nem tanto. Ó, Goianésia, Breu Branco e agora Tucuruí. Deixa eu ver quando foi essa reportagem. 25 de julho de 2017. Esses 3 prefeitos, pessoal, foram assassinados praticamente assim na mesma época, sei lá, dentro de uma semana. Eu vou ler um pouquinho aqui, ó. E aqui tá aqui, ó, mortes de prefeitos no Pará. Este é o 3º caso de assassinato envolvendo prefeito no estado. Em janeiro de 2016, o prefeito... É bom a gente ler para não falar coisa errada aqui, né? Em janeiro de 2016, o prefeito de Goianésia, mais conhecido como Rosso, foi assassinado enquanto participava de um velório no centro da cidade. Já em maio deste ano, o prefeito de Breu Branco foi morto enquanto pedalava na PA 263. Até o momento, ninguém foi preso pela morte do prefeito de Breu Branco. Cadê? Eu queria ver qual foi o caso aqui de Tucuruí. O prefeito de Tucuruí, 42 anos de idade, foi assassinado na tarde desta terça-feira durante uma operação tapa-buraco no residencial Cristo Vive. De acordo com informações da polícia, 2 homens em uma moto chegaram no local e dispararam várias vezes em direção ao prefeito, sendo a maioria na cabeça. Jones William ainda foi socorrido, mas não resistiu. Tá na internet, é facinho de vocês encontrarem aí essa reportagem. Então... é um negócio asqueroso isso aqui, sabe? Perigoso demais. Eu falo para vocês que o que eu fiz no passado, eu corri foi um risco. Eu corri foi um grande risco de morte, sabe? Olha, para vocês terem uma ideia, o tanto que é perigoso, principalmente aqui na região que eu moro, fazer esse tipo, entrar em campanha política, que em 2018, quando eu resolvi meter a cara e a fazer campanha, né? Campanha pro Bolsonaro, todas as vezes que era para a gente fazer uma passeata na cidade ou algum tipo de reunião pública aqui, era preciso ir lá na Polícia Civil, tipo fazer um registro, assim, comunicar, né? Fazer um comunicado com antecedência e pedíamos escolta. Olha o tanto que eu fui doido, pessoal. Quando a gente fazia as passeatas aqui na cidade, sempre nós contratávamos parecia um trio elétrico. Não dos tipos que a gente vê em Salvador, né, no carnaval, mas sim
um mini trio elétrico, mas tem a escadinha, pra você subir lá em cima, né? Bem protegido e tal, com aqueles corrimão em volta de proteção. Pois nós éramos, sei lá, uns 15. Nós subia lá pra cima, bora. Mas eu digo pra vocês, assim, por conhecer o modus operandi da esquerda, eu participava daquela passeata, mas era com medo. E às vezes eu comentava aqui, eu vou subir nesse carro aqui, mas é com medo, ó, porque... Só que aí, por que eu acredito que não aconteceu de alguém tentar nos matar? Porque a gente pedia escolta da polícia. Nós nunca fizemos nenhuma passeata aqui sem estar escoltado pela polícia. E vários policiais de moto ali na frente, no meio, lá atrás da passeata, durante o percurso todinho. E isso que dava mais um pouco de tranquilidade. Só que eu falo pra vocês, é uma coisa que eu não repito mais. Não repito. De jeito nenhum. Não entro mais nessa de mexer com política, entrar em campanha política. Tô fora disso aí. Eu tô vendo um rapaz que eu até relatei também o caso. É aquele meu amigo que eu falei que a mulher dele tá traindo ele com outra mulher. Ele tá noutra cidade, pois ele tá envolvido em campanha. Eu fico acompanhando nos status dele. Já teve vezes aqui à noite de eu ligar pra ele. Não posso falar não, que eu tô numa reunião política aqui. Ele tá envolvido. E eu fico pensando, ele não sabe os riscos que ele tá se metendo, né? Pessoal, quem entra nesse meio aí tem que estar disposto a tudo. Sabe? Eu fico vendo aqui nos grupos da cidade muita gente, muitos cidadãos aqui com muita sede de justiça, sabe? Muita sede de justiça, assim, querendo que porque nós precisamos renovar, nós precisamos mudar, temos que varrer essa corrupção, temos que votar em pessoas honestas. Chega dessas câmaras de vereadores apadrinhados de prefeito, que come na mão de prefeito, a função do vereador é fiscalizar o município, né? Fiscalizar o prefeito. Fica todo aquele discurso moralista. Olha, eu vou contar para vocês um caso. Eu não vou jamais citar o nome da cidade aqui, nem o nome da pessoa, mas acreditem no que eu vou lhes dizer, é real. A minha mãe, ela tem uma prima. É tipo assim, ó. Uma irmã de minha avó materna, que também mora nesse município. É um município no interior do Maranhão, é uma cidadezinha que fica bem próximo ao município fica nas redondezas ali de Presidente Dutra, tá? Se você olhar no mapa, Presidente Dutra é uma cidadezinha até grande, e ela é arrodeada, tem várias cidades, né? Sei lá, 30 km uma, 40 km outra, 50 km outra, é assim. Lá é tipo um entroncamento, né? De rodovias. Você pega carro para qualquer uma dessas cidades. E essa cidade onde hoje só reside o meu avô, né? Minha avó já é falecida, tem um povoado. É um povoado que fica uns 10 quilômetros fora da cidade. Mas é município, né? É do município, lá onde os meus avós moram. Por lá mora uma idosa que eu considero ela como tia, porque ela é tia de minha mãe. Ela é uma velhinha já de 90, acho que ela já tem uns 92, 93 anos. Já tá cega, enfim. E moram uns filhos, né, que são primos da minha mãe, mora parece que 3 nesse povoado. Dos 3, uma... eu vou dar um nome para essa mulher aqui para facilitar minha narrativa. Eu vou chamá-la aqui de Dinalva. Essa Dinalva mora nesse povoado. Pessoal, uma cidade muito pobre. A cidade onde os meus avós moram, uma cidade muito pobre. Vocês imaginem esse povoado. É muita pobreza, sabe? Muita pobreza, muita casinha. Um dia desse eu mandei umas fotos, pra vocês terem uma ideia. Eu mandei umas fotos desse povoado pro Lorde, no Telegram. Eu digo aqui, ó. Ele disse assim, cara, aí se assemelha muito àqueles países da África. Aquelas casas, muitas casas feitas de taipa, né? Taipa coberta de palha. Aquelas ruas daquele barrão vermelho. Muita pobreza, sabe? Mas eu vou dizer aqui pra vocês, a Dinalva, prima da minha mãe, ela já está terminando agora o 4º mandato dela de vereadora. Ela é vereadora e com certeza, eu não liguei ainda, eu vou saber. Quando eu for lá, agora em dezembro eu tô indo pra lá com a minha mãe, eu vou saber se ela se reelegeu ou não, né? Mas assim, eu não...
não quis procurar agora, né, isso. Deixa para mais na frente. Mas assim, eu sei que ela está concluindo o 4º mandato dela. E ela é rica, pessoal. Ela é rica, essa mulher. A melhor casa, a única casa boa nesse povoado é a dela. Sem exagero nenhum, a casa dela é uma mansão. É uma mansão. Todas as vezes que eu vou com a minha mãe lá para essa cidade, principalmente no final de ano, a gente se reúne ali, os parentes, né? Vem os irmãos de minha mãe, uns primos que tem carro. Não, bora juntar todo mundo aqui e vamos para casa da tia, né? A tia é a veinha, né? Então a gente visita a veinha e depois a gente visita a Dinalva, que é a filha dela. Pessoal, quando a gente entra na casa, é um luxo. É um luxo a casa, sabe? Uma mansão, casa toda no porcelanato, muito, muito bem feita. Área de lazer, sabe? Uma área enorme no fundo. Murada, 2 caminhonetes. Ela tem 2 caminhonetes. Ela tem uma, tipo uma Hilux. Tem uma caminhonete, que é o que a gente chama caminhonete 3/4, né? Que é aquela que a cabine não é dupla e tem uma carroceria grande atrás. Tem um carro pequeno, que é de um dos filhos dela. E eu vou falar aqui para vocês. Essa conversa que eu vou contar aqui para vocês, isso foi talvez uns 3 ou 4 anos atrás, assim que ela tinha sido eleita para o 4º mandato. Nós estávamos dentro da casa dela. Quando a gente chega lá, ela nos recebe bem nessa casa, sabe? Ela nos recebe muito bem, leva lá. Às vezes, sempre a gente liga. Alguém da família liga. Amanhã nós estamos indo para aí à tarde. A gente vai passar a tarde aí para visitar vocês. E aí ela já se prepara. Eu lembro nessa ocasião que a gente foi, quando eu cheguei lá, tava a mesa com suco, pão de queijo, bolo. Ela fez um banquete lá para nos receber, né? Nessa ocasião. Conosco, até porque a maioria dos que quando vai lá visitar nenhum mora lá, né? Os parentes que moram fora, a gente senta lá naquela área e eu vou falar aqui para vocês, ela confessou. Nós estávamos numa roda assim na área do fundo e ela confessou nesse dia. Ela falando assim, as pessoas criticam muito, né, os políticos porque compram voto, porque se envolvem em propinas, essas coisas, mas eu digo aqui para vocês, ser assim é uma exigência do povo. É uma exigência do povo. Pessoal, essa mulher, que é prima de minha mãe, ela era pobre até antes dela ser vereadora. Ela era pobre. Ela era mais uma daquela comunidade ali pobre. E assim, ela fez um depoimento, assim, dando gargalhadas, sabe? Dando gargalhadas ali, comentando assim, com todo deboche, sabe? Ela foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter entrado na política, sabe? Foi a melhor coisa, sabe? Me dei muito bem, sabe? Me dei muito bem, minha vida melhorou. Olha aqui a minha casa, ajudei meus parentes. A casinha da nossa tia lá, hoje a casa não é um luxo, assim, mas é uma casa melhor. Uma casa construída, né, no piso, tudo arrumadinho. Foi ela, né, que ajudou a mãe dela nisso aí, ajudou os irmãos. E ela falou, não, eu tenho minha casa boa, tenho meus carros, tenho um apartamento em São Luís. Sabe? Comprei meu apartamento lá em São Luís. E aqui eu pego em dinheiro. Ela disse, eu tenho meu... Naquela época, ela... Pessoal, como tem muito tempo, eu não estou lembrando exato o valor. Eu posso estar equivocado, mas eu lembro assim dela ter me dito que o salário dela de vereadora era 5 mil. Aí ela falou assim, olha, eu recebo 5 mil, que é o meu salário de vereadora, mas a prefeita, na época, a prefeita me paga mais 5 mil só para me assinar os projetos dela. Tudo que ela quer que chega na minha mão, chegou, eu não procuro, eu não quero nem ler, eu nem leio. Foi fulana que mandou, tá aqui a assinatura. Só para me assinar as coisas delas eu ganho mais 5 mil por fora. E todo projeto, toda obra que vem eu ganho a minha porcentagem também. Eu tenho a minha porcentagem, eu ainda tenho minhas cotas. Eu tenho a minha cota, como eu sou base de apoio, eu tenho minha cota para me botar os meus lá dentro. Eu tenho minhas indicações lá dentro da prefeitura, sabe? Aí disse, graças... Ela só citou assim do salário dela dobrado, mas isso aí é o que eu digo que ela menos ganha. Ela deve ganhar muito e assim, vem uma emenda, sei lá, uma emenda de 2 milhões, ela pega muito mais do que isso. Ela vai ter a beirada dela ali, sabe? Eu falo pra vocês porque eu vejo, olha, hoje mesmo eu tava conversando aqui com um amigo meu, aqui na cidade que eu moro, tem um cara que ele é professor e ele é vereador. Pessoal, o cara tá batendo de caminhonete. Caminhonetezando, o cara... Esse meu amigo falou assim, Vitor, a caminhonete de fulano de tal, que é vereador,
Só a prestação de uma caminhonete daquela é 2.500 por mês. E mais o seguro deve ser uns 10 a 12 mil o seguro. Então, assim, de onde é que tu acha que vem? E casa boa e tudo, é daí, meu amigo, é daí que vem, sabe? Pois eu escutei ela falando, e ela dizendo, olha, o que acontece? Durante os 4 anos, eu vou fazendo meu caixa 2, né? Eu tenho minha reserva de tudo que eu vou ganhando, porque eu meto a mão mesmo. Ela falou, eu meto a mão mesmo. O tanto que eu puder meter a mão, eu meto, sabe? Porque se eu não meter, outro vai meter a mão. Mas eu faço a minha reserva, que é para quando chegar o período eleitoral, eu poder comprar os votos. Porque, ela falou, não venha me dizer aqui, me mostre quem foi esse candidato aqui nessa cidade que já ganhou uma eleição, que não foi às custas de comprar voto. Aí, tipo assim, a população fala mal da gente, mas cadê? Todos só votam em quem vai lá e compra o voto deles. Então eu gasto, só que depois eu recupero muito mais. Ela chegou a afirmar que o que ela gasta na compra de votos, para ela é mixaria. Ela disse, o que eu gasto na compra de votos aqui é mixaria perto do que eu pego durante os 4 anos. Sabe? E meu pé de meia tá feito. Enquanto eu puder, eu vou concorrer. Eu vou concorrer aqui. E, pessoal, ela tá com a vida dela feita. Outra coisa, um tio meu, um irmão de minha mãe, perguntou assim, mas nunca deu nenhum problema, assim, de denúncia, algum processo, né? Aí ela falou, você sabe quantos processos eu respondo na justiça? 10. Tem 10 processos contra mim na justiça, mas não tenho medo. Não tenho medo, sabe? Podem me denunciar o quanto que quiser, não tenho medo de processo na justiça, porque eu tenho dinheiro, meus advogados estão trabalhando em cima. Meus advogados estão trabalhando até hoje, eu estou aí, eleições e reeleições, eu sou reeleita. E eu falo para vocês, a vida dela tá maravilhosa, pessoal, maravilhosa. E pasmem os senhores, ela é muito amada lá no setor que ela mora. Ela é muito amada lá. Parece inacreditável, né? Muito querida. Ela fez um desafio. Ela falou, quer ver vocês rodam aqui? Quer ver vocês rodam aqui pra vocês verem se vocês acham alguém que fala mal de mim? Todo mundo aqui gosta de mim, sabe? Sou muito querida aqui na comunidade. Sempre sou eleita. Então, assim, a política é para pessoas desse nível aí, pessoal. É gente que não tem medo da justiça. É pessoa que não tem medo do perigo, sabe? Mas se você é aquela pessoa que você preza pela sua vida, que você preza pelo seu nome, pela sua consciência, não adianta entrar, pessoal. Não entre nem como candidato e nem como apoiadora. Aqui na minha cidade tem uma professora que ela é muito minha amiga, ela é bolsonarista. Eu só tenho contato com ela agora por telefone, porque por conta da pandemia, né? Enfim, a gente não está se visitando, mas ela foi uma das parceiras que estava comigo na campanha do Bolsonaro. A gente trabalhou junto comigo do início ao fim. Ela é uma das poucas pessoas aqui da cidade que não é uma professora, mas não é de esquerda. E ela foi muito pressionada a vir como candidata a vereadora. E eu consegui. Eu falo que foi um mérito meu, porque ela me disse que eu fui a única pessoa que abriu os olhos dela. Um dia ela me ligou aqui pedindo um conselho. Ela, amigo Vitor, estão me pressionando, tem um grupo aí querendo me filiar. Parece que ela ainda chegou a se filiar num partido. Eu não lembro qual é o partido, não sei o que mulher, que agora tudo tem isso, né? Todos os partidos políticos têm, o PT mulher, MDB mulher, PSC mulher, da mulher, sempre tem isso aí, né? Então queriam que ela integrasse ali o grupo das candidatas mulheres do partido. E eu dei conselho para ela não entrar. Eu falei, olha, você é uma mulher, você tem seu marido, você tem 2 crianças pequenas, ela tem um neném, ela tem um neném que acho que vai fazer 2 anos agora. Tu tem o teu neném, tu tem tua mãe idosa para você cuidar na sua casa. Eu digo, você não é de esquerda, você é uma pessoa tranquila, calma, você não é a mulher da bagunça. Aí tu vai te meter nisso aí, o primeiro alvo contra você vai ser a esquerda. No pessoal souber que tu tá na disputa, eles vão vir para cima, porque o mal, ele sempre é covarde. O mal, ele vai para cima do lado que sabe que não é de briga, que não gosta de confusão, é para cima desses que ele vai. Quem é confusento, quem é de briga, ele já fica assim mais receoso de bater de frente, né? Digo, você vai estar se botando numa linha de frente, especialmente para a esquerda, porque ela queria integrar um grupo, vamos dizer assim, de direita, né?
Porque nós precisamos ter pessoas de direita na Câmara, né? Eu falei, se você quiser seguir um conselho de um amigo, não entre. Né? Você não precisa disso, você já é concursada, você tem o seu salário, eles têm um padrão de vida bom aqui. A mãe dela é uma idosa que é pensionista, o marido era funcionário federal, a mãe dela recebe uma pensão gorda. Somando com o salário dela, com o salário do marido, ela tem uma casa boa, ela tem carro bom na garagem, sabe? Viajam, eles têm, eu digo, me fala, qual é a necessidade que você tem de estar no meio disso aí? Tu não tem, priorize a tua família, priorize a tua criança que precisa de você, tem que dedicar sua atenção, as tuas energias para o teu filho e para a tua menina, para os teus 2 filhos. Não entre em política, você vai se arrepender depois. E ela seguiu o meu conselho, ela não entrou. E eu também recebi, pessoal. Não pense que eu estou contando um fato de agora, mas lá para trás, já recebi muito convite para me filiar, para muitas pessoas chegaram, não, te filia nesse partido aqui, que a gente vai concorrer, e aí você vai ter um cargo bom, você vai ter isso. Não quero. Pessoal, porque assim, para finalizar aqui, né, é um meio muito sujo, sabe? Muito sujo, muito inescrupuloso. Tudo pode acontecer. Olha aqui o que eu li para vocês. 3 prefeitos, pessoal. 3 prefeitos aqui da região da região sudeste, aqui do estado que eu moro, foram mortos. Isso aqui tudo é disputa por poder, dinheiro, essas coisas. Então, essa prima de minha mãe, lá no Maranhão, ela tá lá, né? Como diz aqui na região, ela tá por cima da carne seca, né? Ela tá por cima da situação. Ainda fica dando gargalhada lá, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu não duvido que aquela mulher ela tenha inimigos ali dentro, naquela cidade. Talvez nunca aconteceu, porque talvez não seja muito da cultura local. Sempre que eu vou lá, eu não vejo muito falar de história de assassinatos, essas coisas, a gente tá matando os outros lá. Mas, por exemplo, tem lugar que já é mais tenebroso. Aqui na minha região é tenebroso, isso aí. Não pode confiar. Então é isso. Teve uma frase aqui que era para me ter falado, e eu não falei, mas lembrei agora e vou mencionar para vocês. Ontem, quando eu disse sim para aquela mulher, e 30 minutos depois me deu aquela sensação ruim ali, eu falo que é o instinto de sobrevivência. Um dos pensamentos que veio na minha cabeça, sabe qual foi? Eu fiquei me lembrando do canal. Eu fiquei assim... Poxa, o tanto que eu tenho dito no canal para os meus inscritos que nós devemos adotar o estilo de vida do isolamento social, né? Eu me considero migtal, celibato voluntário, né? Eu sou um vão céu e também eu sou uma pessoa que eu sou antissocial. Ou seja, eu não quero me expor, não tenho rede social, não vou em festas, não tenho muitos amigos, é mais aqui dentro da minha casa, quietinho. Aí eu digo, olha que bobeira que eu ia fazer. Eu ia pegar aí para uma mídia, gravar entrevista, me metendo em política. Eu não sou filiado, não sou candidato a nada, ia me envolver nisso. Para ajudar quem? Ajudar um grupo que nunca me deu moral nenhum. Um grupo que nunca me favoreceu em nada. O que eu tenho aqui é o que é meu de direito. O que eu tenho aqui é o que eu lutei, né? O meu trabalho. Estudei para isso. Mas assim, infelizmente, eu não tive a ação imediata. Mas a luz da razão falou mais alto. Bastou 30 minutos depois, eu caí a ficha, eu entendi. Isso foi reforçado no conselho com essa minha amiga. E hoje eu podei sair, tô fora completamente, sabe? Não quero nem saber de me envolver em questões políticas, sabe? Quem quiser se enriquecer com política, que se enriqueça para lá, sabe? Depender de mim para dizer assim, não, a corrupção no Brasil tem que acabar porque é o Vitor que vai denunciar, o Vitor que vai compor, não vai acabar nunca, porque eu não vou, não serei eu. Sabe o que eu penso, pessoal? A justiça sabe, o Ministério Público sabe que essas coisas existem. A Justiça, a Polícia Federal, a Polícia Civil, todos sabem, essas instituições aí do Estado sabem. Se eles quisessem combater essa corrupção, tá aí, tá tudo bancado aí,
eu sempre chamo que o Estado brasileiro é a máquina monumental. Nós temos, acho que, a maior máquina monumental do mundo. Sabe? É um Estado gigante, são instituições gigantes aqui, sabe? E não dá conta de combater isso aí. Não combate essa corrupção. Aí é eu, um real cidadão que vou... Não. Uma existência tão breve minha aqui, eu dedicar para isso. E eu digo para vocês, muitos que ousaram encampar essa luta, hoje estão morando no cemitério, sabe? Eles perderam a vida por conta disso. Então não faça isso, fica o meu conselho, não entre. Se você quiser integrar o Estado, a melhor forma de você integrar o Estado é via concurso público. Não entre nem por contrato. Porque contrato, eu vejo aqui na cidade que eu moro, os contratos todos são obrigados a estar em comício, tem que estar lambendo o chão de candidatos a políticos aqui, puxando o saco, babando o ovo, defendendo, né? Quem é concursado, não. Aqui, cadê que eu tenho a obrigação de estar em... Eu não sou obrigado. Não sou obrigado a estar defendendo político nenhum, porque eu entrei pelos meus méritos. Então... Eu espero que a minha experiência, os meus conselhos aqui sirvam para os senhores, tá bom? Para que você não coloque, para que nenhum de nós coloquemos o nosso bem maior, que é a nossa vida, a nossa integridade, sabe? A nossa integridade não compensa. É a riqueza que não vale a pena você ter. Eu não digo somente por questões morais ou legais, né? Mas é o risco mesmo que habita aí, sabe? Onde tem poder, onde rola muito dinheiro, poder. Olha observe o programa da Fazenda. O pessoal lá daquele reality show diz que eu fiquei sabendo que é 2 milhões, né? O prêmio final. As pessoas ali faltam se matar, elas faltam se matar ali dentro por conta de um prêmio de 2 milhões. Imagine vocês, um governo federal, um governo de estado ou um governo de município que jorra milhões, são milhões de reais que entra todo mês ali, né? Muita grana e muito privilégio. Ali que a briga é feia, meus amigos. Ali é que a briga é feia. Neguinho mata até a mãe. Ali mata a mãe, mata o pai para estar ali dentro, sabe? Que dirá os outros. Mas enfim, né? Eu trouxe isso aqui como mais um reforço aí. Eu cometi esse erro no passado de ter me metido nisso aí. Eu não deveria ter feito isso. Entrei, eu diria que os mesmos riscos de morte que eu entrei quando eu me submeti às mulheres, os relacionamentos, né? Porque eu acreditava que era uma coisa boa a ser feita, né? Foi a mesma coisa na política, eu achava que era correto, que era o certo a se fazer, né? Mas eu amadureci a tempo, né? E sobrevivi, não sucumbi a isso aí. Eu já ia encerrar aqui, mas eu vou fazer um breve relato aqui sobre meu pai. O quanto que meu pai é uma pessoa hipócrita nesse sentido. Ele muitas vezes ele já me criticou por eu não integrar os grupos políticos. No passado ele falava para mim: porque você já devia ter se filiado e entrado num grupo político de peso que você estava bem de vida, sabe? Você estava bem melhor. Eu nunca quis fazer dessa forma, né? E eu me lembro, nas últimas ocasiões que eu o visitei, eu já contei aqui para vocês o quanto ele é uma pessoa arrogante assim comigo. Ele sempre tem aquele... eu falo que é um pouco, uns traços narcisistas que habitam nele, na personalidade dele, porque ele sempre tem aquele desejo imenso de me colocar para baixo, sabe? Tem que me botar para baixo. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava comentando esse caso, aqui local, né? Em que eu entrei voluntariamente e a pessoa não... E ele foi muito duro comigo nas palavras, sabe? Eu vou tentar declarar mais ou menos como foi a fala dele para mim na época. Ele disse assim: mas por que você acha que o prefeito era obrigado a te dar alguma coisa de bom aqui? Por quê? Eu falei: não, mas eu entrei voluntário. Você entrou porque você quis. Ele te convidou? Ele foi na sua casa, ele entrou em contato contigo te convidando para você fazer parte? Não, você foi admitido que você é. Você foi de atrevido. Ele não te convidou, ele não te deve nada. Sabe? Se você trabalhou na campanha dele voluntariamente, você foi porque você quis. Sabe? Ele não tem nenhuma obrigação com você. Agora é muita cara de pau. Você entra na campanha dos outros de atrevido
E aí depois ainda acha que a pessoa tem a obrigação de te dar alguma coisa, que tem que te dar um cargo, tem que te dar... há muitos anos eu venho te falando, te filia num partido, entra nas campanhas, mas tem que ser com muita antecedência. Você não faz isso, aí depois você acha que você tem direito a alguma coisa. Pessoal, o nível de conversa com meu pai é assim, quando eu vou na casa dele. Por isso que eu não vou. Eu faz um tempo. Eu fui na casa dele. Que dia foi? Que dia foi dia 20? Hoje é 23, né? Acho que foi... Deixa eu ver. Sexta, 23. Quinta, 22. Quarta, 21. Terça-feira. Terça-feira de tardezinha eu dei uma passada lá, que foi o aniversário do meu pai. Eu resolvi dar um pulinho lá só para dar um parabéns para ele e dar a benção para ele e pronto. Mas assim, eu não consigo mais. Eu não consigo dizer assim, eu vou chegar lá e vou passar uma manhã com ele, vou bater papo, aquela coisa, porque o nível de conversação com meu pai é assim, sabe? É sempre... Nos tempos que eu era amigo da Júlia, uma vez eu comentei, isso, eu questionei com ela por que ele era assim, e ela disse assim pra mim, ela falou, eu acho que é inveja. Muito disso aí é inveja, porque você alcançou patamares muito mais, você tá numa situação muito melhor do que a dele, tu ganha melhor do que ele, tu mora numa casa melhor que ele, você já viveu coisas que ele nunca viveu, você viaja muito, você tem sua liberdade, enfim, coisas que ele não tem. Então ele tenta te pisar, te botar lá embaixo, assim, que é uma forma dele se sentir melhor. Mostrar que você não é superior a ele, pra ele não ver você como superior a ele, né? Tipo assim. Mas eu acho que foi melhor ainda, sabe? Melhor que não tenha sido assim. Talvez se eu tivesse sentado eu com essa minha postura de gostar das coisas muito correta, muito honesta, né? Eu sou o tipo de pessoa que se eu receber um troco errado, eu não fico com esse troco pra mim. Já aconteceu, tipo só, principalmente no supermercado, a caixa do supermercado me dá 20, 30 reais a mais do troco. Se eu perceber, eu volto na hora, filho, tá, ó, você me passou dinheiro demais aqui. E devolvo na hora. Minhas coisas tudo, minha irmã, no tempo que a gente tinha negócios, né, que ela mandava dinheiro, nunca passei as pernas na minha irmã, já fiquei com quantias altas dela aqui. Fosse para me pegar um valor, sempre eu tinha que comunicar, eu tinha que informar tudo que eu gastava, mesmo ela mandando, eu tenho uma pasta. Eu tenho uma pasta aqui só de recibos, comprovante de coisas que eu já comprei. Com o dinheiro dela tá aqui guardado. O dia que ela vier, ó, tá aqui, ó, o que foi gasto na época, tá tudo aqui, ó, na pasta. Para ela comprovar que o dinheiro dela foi gastado certinho. Mas isso eu faço, pessoal, é pela minha consciência. Se eu agir diferente disso, o inverso disso, eu fico com a consciência ruim, né? Imagina eu, com esse meu jeito de ser, no meio da política. Pessoal, ligeirinho, eu seria abatido ali dentro, sabe? Ligeiro. Então, é isso aí, meus amigos. Espero que eu tenha contribuído com vocês aí mais uma vez. Eu deixo aí um grande abraço a todos. Comentem e fiquem todos em paz, tá bom? Grande abraço aí. Tchau, tchau.